E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho de HIV. HIV que é uma doença que não pode ser banalizada, é uma doença que tem muito estigma e que ela deve ser encarada como uma doença como todas as outras e com seriedade, né? Então, o que a gente vai falar um pouco? A gente vai falar sobre a fisiopatologia, clínica, diagnóstico e tratamento. Fisiopatologia, você tem três principais proteínas que a gente costuma revisar essa fisiopatologia. Então você tem a transcriptase reversa, a integrase e a protease, né? Esse vírus, ele tem como alvo o linfócito TCD4, que faz parte do nosso sistema imune, correto? E é ali que ele vai pegar. Então, o vírus, ele é muito parecido por fora, vamos dizer assim, com o linfócito TCD4, que é um soldado do nosso sistema imune. Quando esse vírus ele entra em contato, ele consegue adentrar por meio de algumas proteínas que são parecidas, lipoproteínas da membrana, que são parecidas com esse TCD4, e eles conseguem adentrar o TCD4. Uma delas, por exemplo, uma das proteínas que ajuda nesse maquinário é a CCR5, né? Mas isso é coisa muito específica. Então, ele entrando na célula, ele é um RNA vírus, certo? E nossas outras células são DNA vírus. Então ele precisa transformar esse RNA em DNA, né? E qual enzima que faz isso? A transcriptase reversa. Ok, então pela transcriptase reversa, ele transforma o RNA em DNA, correto? Com isso, ele consegue se integrar no DNA da célula que ele infectou. E como é que ele se integra? Por meio da proteína chamada integrase, correto? Com isso, ele passa a produzir proteínas do seu maquinário. Ele produz as proteínas do seu capsídeo, né? Porque vírus basicamente é uma cápsula de proteína, vamos dizer assim, né? Com essas proteínas ali soltas, ele vai precisar organizar elas para formar o vírus. E quem organiza essas proteínas é a protease, correto? E ele sai da célula e continua infectando outras células. Tá, mas um vírus só saindo vai matar a célula? Não, são milhares de vírus que saem e arrancam um pedaço da membrana. Como são milhares, você acaba matando as células infectadas, ok? Então, o vírus entra, transforma o RNA em DNA pela transcriptase reversa, integra o DNA transformado no DNA da célula infectada pela integrase e, após fazer as proteínas, junta essas proteínas com a protease. Beleza, então basicamente é assim que funciona o ciclo do vírus, vamos dizer assim, ok? Com isso, você vai ter uma clínica e você vai ter fases dessa clínica. Porque você vai ter, por exemplo, a infecção aguda, que é altamente infectante, a soroconversão desse paciente, o set point e depois uma latência e de novo os sintomas novamente. Então você tem infecção aguda, como eu disse, é altamente infectante, você vai ter ali um aumento da carga viral e diminuição dos linfócitos CD4, como aquele mecanismo que eu já expliquei. Depois disso, você vai ter o diagnóstico, que você vai conseguir fazer na soroconversão. Então, você vai ter uma sorologia após 30 dias, que é o período de janela imunológica, e daí você vai ter meio que uma resposta do sistema imune. Então, aquela carga viral, ela vai diminuir e a resposta imune vai aumentar com o CD4, né? Nunca vai voltar ao normal, porque é o CD4 que está sendo infectado, tá? E depois você tem o set point, que é aquele ponto de equilíbrio entre os dois. Lógico, quanto mais alto, pior esse ponto de equilíbrio. Existem pessoas com sistema imune muito bom, chamado controladores de elite, que tem um set point baixo, que daí vai ter um melhor prognóstico, inclusive. Depois disso, você vai ter ali um paciente em latência, dura em torno de 10 anos, que ele pode ser assintomático ou ter uma linfonodomegalia generalizada, exceto o inguinal, né? Ou seja, persistente por mais de 3 meses ou 3 meses. E lembrando que essa fase de latência, ele é clínica, porque vai continuar replicando o vírus. Por isso que a carga viral, ela aumenta lentamente e o CD4 diminui lentamente. Depois disso, quando esse CD4 estiver menor do que 200 ou 350 aqui no Brasil,
de acordo com as diretrizes brasileiras, 150 e com as americanas aí 200, né? Ali você vai ter os sintomas novamente. E daí você vai ter doenças relacionadas ao HIV, como sintomas precoces, e a AIDS propriamente dita, que é a doença avançada, em torno de 10 anos, tá? E lembrar que aqueles sintomas lá da infecção aguda, que são altamente infectantes, é uma síndrome mononucleose light. Então você tem febre, racho cutâneo, linfonodomegalia e faringite. E lembrar que quem causa a mononucleose é o Epstein-Barr vírus, que daí seria um diagnóstico diferencial da infecção de fase aguda. Falando um pouco ainda do sintomático ali, na fase pós-latência, você vai ter doenças relacionadas ao HIV, correto? Então, aquelas doenças precoces e a AIDS propriamente dita. Então, as doenças precoces, as principais, você tem ali candidíase oral, tuberculose daí pulmonar, perda de peso, correto? E daí na AIDS você já vai ter coisas como a tuberculose extrapulmonar, ou seja, fora do pulmão, ok? Você vai ter, também vai ter perda de peso aqui, você vai ter todos da precoce. E você vai ter também aquela candidíase não oral, mas daí esofágica. Então você tem que se atentar a diferenciar uma candidíase oral de uma esofágica, que pode ser, a oral inclusive pode ser por uso de medicamentos de asma. Você tem que cuidar, tá? Então aqui, como eu falei antes, você tem aquela carga viral elevadíssima, daí na latência ela diminui muito e depois ela vai aumentando até a fase de AIDS e o CD4 vai diminuindo, ok? Primeiro ele dá uma resposta na latência clínica e depois ele vai diminuindo, tá? E o diagnóstico? Então, a gente segue os padrões do Ministério da Saúde para pessoas com mais de 18 meses. A gente tem os imunoensaios, a gente tem o Western blot, a gente tem os testes rápidos, né? Então, por exemplo, imunoensaio, teste rápido. Você está com teste rápido, você faz esse teste rápido. Se ele der positivo, assim que der positivo, você vai lá, abre um de outra marca e testa de novo. Para você ter o diagnóstico, vamos dizer assim, você tem que ter 2 testes rápidos de fabricantes diferentes positivos, ok? Você pode fazer também o imunoensaio, que você faz o imunoensaio positivo, depois você faz uma carga viral, tá? E se essa carga viral vier positiva, vamos dizer assim, mais do que 5.000, você, de acordo com o Ministério da Saúde, você ainda repete mais uma vez o imunoensaio, só para garantir, para dizer que não houve nenhum erro nessa parafernália toda de diagnósticos com imunoensaio e carga viral, tá? Se essa carga viral vier menor do que 5.000, você pode fazer um Western blot também, ou imunoblot, que é o mais específico de todos, porque pode ser aquele paciente que eu falei que era controlador de elite, que tinha um sistema imune muito bom, tá? E também, imunoensaio ou teste negativo, mas continua suspeito, você vai repetir em 30 dias, porque tem aquele período de janela imunológica para soro converter, ok? E lembrar, como eu falei ali, o Western blot é o mais específico, tá? E os outros são mais sensíveis. E o tratamento, como eu falei antes, se você lembrar de como funciona a fisiopatologia, você vai lembrar por que serve o tratamento. Então, se você pega a transcriptase reversa, que transformava o RNA em DNA, a integrase, que integrava esse novo DNA na célula, e a protease, que construía o vírus, a gente inibindo alguma fase desse mecanismo, a gente tem os remédios eficazes, correto? Então, os inibidores de transcriptase reversa, tenofovir, que é o TDF, lamivudina, que é o 3-TC, rifampicina, que é o EFV, e entristabina, que é o FTC, inibidores de integrase, daí dolutegravir, que é o DTG, raltegravir, esses aí são geralmente tegravir no nome, né? O RAL e o dolutegravir, inibidores de protease, que é o atazanavir e o ritonavir. Eles geralmente vêm acompanhados, por isso que ele tá até um Rzinho depois do ritonavir. E o tratamento, o padrão primeira linha, é tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Então são 2 inibidores de transcriptase reversa e um inibidor de protease, né, como tá ali. Beleza? E na tuberculose a gente pode trocar o dolutegravir pelo efanvirenz ou dobrar a dose do dolutegravir, porque o esquema de tratamento da tuberculose, o RIP, né, a rifampicina, ele diminui um pouco a eficácia do dolutegravir do inibidor de protease. Por isso que a gente troca pelo efanvirenz ou
dobra a dose do dolutegravir, porque o rifavirenz também ele pode causar ali, como está escrito, psicose, e ele tem muita resistência, é muito fácil de desenvolver resistência. E o tenofovir tem como efeito adverso a nefrotoxicidade, tá? Uma das principais, e o dolutegravir ele pode causar cefaleia, tá? Esse defeito no tubo neural e sobre gestação também não é uma coisa muito concreta se bater o martelo. E o acompanhamento a gente faz com CD4 e a carga viral de 6 em 6 meses. Muito obrigado, esse foi basicamente um resumão aí, rápido, só para você bater o olho, escutar e revisar. E lembrando que essas são mini aulas resumidas que não se deve levar em consideração, e você sempre tem que levar em consideração um médico presencialmente ou na forma de teleconsulta, que você marque uma consulta e avalie seus sintomas. Como eu disse, é só uma mini aula para fazer uma micro revisão aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, pode comentar, pode curtir, compartilhar aí, e sempre aberto a críticas construtivas. Muito obrigado e até mais.